2024 foi um ano muito legal pros livros que eu li e pros livros que eu trouxe aqui no canal. Pelo menos eu achei que foi um ano muito interessante em livros. E eu queria trazer aqui pra vocês exatamente uma retrospectiva de tudo aqui que eu trouxe no canal. Inclusive todos os livros que eu vou falar aqui tem review no canal. Então se você achar algum deles interessante e quiser saber mais sobre eles, eu vou deixar aqui os cards aparecendo, enfim, na descrição. É só ir lá também, se eu não esquecer, vai no meu canal, tá tudo lá. E é isso, então vamos pra esse top vários livros aí que eu li em 2024 que foram muito legais. Oi, eu sou o Grinsauro, então vamos começar essas listas. Eu dividi aqui em categorias que são principalmente categorias com o estilo literário, né? Então a gente vai ter fantasia, a gente vai ter sci-fi, a gente vai ter terror, a gente vai ter jovem adulto, que a gente poderia julgar que iria, por exemplo, entrar em fantasia, mas eu resolvi separar em uma categoria específica. E para começar então essa lista de livros, a gente tem a primeira categoria que é Healing Fiction, ou também conhecido como ficção de cura. Esse ano não é como se eu tivesse lido muitos livros de ficção de cura, porém, os dois que eu li eu realmente recomendo muito, que são, não deu pra fazer um top 3 porque eu só li dois, então, em segundo lugar, a gente tem Gente Ansiosa, que é um livro muito interessante, traz temas muito legais e bastante importantes de serem discutidos de uma forma bastante leve e bastante didática até. É muito interessante ver como o autor escolheu por trazer essas questões dos personagens e trazer o diálogo entre os personagens, e muitas vezes ele traz essa diferença de idade entre os personagens, que é muito interessante de ver como essa diferença de idade afeta na visão que essas pessoas têm do mundo. Então é muito legal, é um livro que eu realmente recomendo e foi sim um dos melhores que eu li esse ano. Pra mim, ter descoberto a ficção de cura foi muito importante, foi muito divertido, e o livro que fica em primeiro lugar desses livros de ficção de cura é exatamente Bem-vindos à Livraria Ryunandon. E esse livro ele mudou como eu vejo livros de uma forma geral, mudou como eu vejo exatamente essa questão de influenciar pessoas a ler, porque o livro é muito sobre isso, como uma pessoa cria e tem ali uma livraria e como ela faz para que as pessoas tenham vontade de ler os livros e como fazer para essas pessoas lerem também livros que não são tão mainstream. É muito interessante, também é outro livro que traz alguns temas mais profundos além de tudo isso dos livros em si, mas é muito interessante ver um livro que fala sobre exatamente livros, é muito interessante. Então eu deixo aqui essa minha recomendação e pra mim foi um dos melhores livros que eu li de ficção de cura, até porque eu só li dois, então não tem muitos aí no meio, mas eu pretendo ler mais no ano que vem. E agora a gente vai pra uma categoria que, bom, nesse livro ele tá competindo com ele mesmo, então não tem muito como falar de um top. Esse ano eu não trouxe muito terror aqui pro canal, porém o livro que eu trouxe aqui de terror, inclusive foi um vídeo que foi muito bem no canal, eu imagino também exatamente pelo contexto do livro, que é um livro muito legal de terror, que é exatamente Tripulação de Esqueletos aí do Stephen King, o grande autor de terror que a gente tem, e é um livro de contos pra você que gosta de terrores rápidos, terrores diretos. É um livro muito bom, muito aterrorizante. Tem o clássico conto do macaco que vai ser adaptado pra filme, né? Filme ou série, não lembro, acho que é filme. Tem também O Nevoeiro, que é um grande clássico quando a gente fala de Stephen King, é uma história muito conhecida, e também tem várias adaptações, inclusive uma das adaptações que eu assisti é uma adaptação muito boa, mas eu falo melhor disso lá no vídeo. Então se você tiver interesse sobre esse livro, que eu recomendo muito pra você ler, vai dar também uma olhadinha nesse vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre as histórias que eu mais gostei, e você pode ter uma noção de pra onde esse livro vai, mas com certeza eu vou ler mais terror no ano que vem, ler esse livro, ler Tripulação de Esqueletos, e eu tô numa vibe agora de ler umas creepypasta, ler umas coisas mais de terror assim, então talvez eu traga um pouco mais pro canal, né? Fiz um vídeo falando das minhas expectativas pro ano que vem, e imagino que vou encaixar um pouquinho mais aí de terror, porque foi uma coisa que eu gostei bastante de ter encontrado nesse ano. Agora vamos começar a falar um pouco das categorias que tem mais livros, né, e que eles podem competir com alguém, né, porque até agora eu só trouxe categorias que estão lutando quase que contra eles próprios. Então vamos lá, vamos ir pro jovem adulto. Eu não li muitos livros jovem adultos esse ano também, mas eu li relativamente bastante até. E aqui eu separei alguns que pra mim foram os 3 melhores livros de jovem adulto, tanto na parte de história, tanto na parte de escrita, tanto na parte do contexto geral que se passa a obra. Então a gente tem em terceiro lugar O Circo da Noite. É um livro bastante interessante, ele traz uma ideia circense, mas ele traz também uma magia imbuída ali, assim como ele traz uma história bastante interessante, por mais que ele tenha um pouco de algumas tropes, né, alguns clichês aí, que eu não sou tão fã, como por exemplo ele tem ali um pouco do Enemies to Lovers, né, e tudo mais. Não sou ali 100% fã, e até por isso
que eu coloquei ele mais baixo, porém eu gostei muito do conceito geral que existe, do círculo ser todo preto e branco, aí tem a galera lá que usa o vermelho, e inclusive a edição que eu tenho também da editora Morro Branco, eu gosto muito da capa, de como foi feita, eu acho muito, muito legal, tudo assim do contexto geral do livro, porém algumas coisinhas ali que eu também comento melhor no vídeo que eu fiz sobre esse livro, eu acabei deixando ele um pouco mais pra baixo. E em segundo lugar, a gente tem um livro que eu demorei muito tempo pra ler, eu já tinha assistido o filme desse livro, mas quando eu trouxe aqui pro canal, eu realmente me surpreendi muito assim com tudo, com a história, com a escrita, gostei muito também do segundo livro da saga, então eu tô colocando tudo meio que aqui num bolinho e quero sim muito continuar lendo, que é exatamente Jogos Vorazes, que é um livro muito bom, é um grande clássico quando a gente fala de jovem adulto, eu fui ler ele depois de já adulto assim, e foi uma experiência bastante legal de ler esse livro, ver como a Suzanne Collins escolhe por escrever as coisas. Battle Royale é um estilo literário que eu gosto, é engraçado porque eu gosto do estilo literário, mas eu não gosto tanto do estilo de jogo, por exemplo. Mas enfim, não tô aqui pra falar sobre jogos, e inclusive fazendo aí um adendo especial, porque eu não sabia muito bem onde encaixar esse outro livro, é exatamente Battle Royale, né, o livro que traz basicamente o início de tudo que a gente conhece por Battle Royale. Então se você tem interesse por saber mais sobre como iniciou o gênero Battle Royale e tudo mais, eu realmente recomendo que você leia o livro Battle Royale, que também tem vídeo aqui no canal se você se interessar. Então eu deixo aqui nesse segundo lugar exatamente Jogos Vorazes, que é um livro que, bom, eu não preciso falar muito mais sobre ele, que muito provavelmente vocês sabem aí de toda a bagagem que esse livro já traz, né, de tão incrível que as pessoas falam que ele é. E em primeiro lugar, um achado muito legal que eu tive de um gênero muito, muito legal também, que é um estilo mais steampunk, que foi exatamente Leviatã, a Missão Secreta. Eu quero muito continuar lendo esse livro. Eu comentei, eu tenho alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, mas por ele trazer essa vibe mais steampunk, que é uma vibe que eu gosto bastante, assim, eu acho que ele ficou no meu coração. Foi um livro muito legal de se ler, ele é um livro leve, ele é um livro relativamente rápido, se você quiser ler um livro bem mais tranquilinho, assim. Ele tem, obviamente, uma narrativa um pouco mais fraca, porém ainda assim é uma narrativa bastante interessante, né? Não chega a ser um livro, por exemplo, escrito para adultos, né? Obviamente, até porque não é, mas é um livro que vai sim te entreter durante bastante tempo. E bom, vamos entrar então em uma das categorias principais que foi muito difícil de escolher os top 4, né? Top 3 livros aí, e uma consideração especial que eu não sabia onde encaixar, que é a grande primeira categoria, assim, que a gente vai ter aqui, que é sci-fi. Eu leio bastante livro de sci-fi, assim como eu leio bastante coisa de fantasia adulta, né? E eu quis trazer aqui uma lista que mais refletisse o que eu li nesse ano e o que foi esse ano pra mim. Então, de sci-fi, se vocês acompanharam aí o canal, vocês perceberam que eu fui muito mais pra um lado de pegar livros mais antigos de sci-fi pra trazer aqui, porque eu gosto muito dessa ideia de ver antigamente como as pessoas imaginavam que ia ser o futuro. Por mais que os livros que eu tenha trazido aqui, eles basicamente não... Só um deles traz essa visão, né? E é um pouco mais recente também. Mas enfim, vamos começar pelo terceiro lugar, e eu vou colocar aqui, né, porque eu reli esse livro por conta do filme, que é Duna. Então, Duna é uma space opera, né? É um livro sensacional, ele tem todo um contexto, ele tem toda uma ideia galáctica, assim, né? Todo meio que o que a gente tem em Star Wars aí, pra quem tá mais familiarizado, né? Então a gente tem o Império ali, a gente tem as questões políticas, então a gente tem a família dos Atreides, né? E aí a gente tem lá o Barão que chega, enfim. E aí tem todo aquele rolê da traição, deles invadirem lá e tal, aí o Paul Atreides, o Messias, e aí vira uma história messiânica, enfim. Mas Duna é a história que traz o sci-fi pro jeito como a gente conhece hoje nessas space operas, né? Então, pô, não tem como não deixar de colocar ele aqui numa lista. Eu coloquei ele em terceiro lugar, pode ser que eu seja criticado por conta disso, mas eu acho que em comparação com os outros livros que eu li, eu me diverti mais com os outros livros e, querendo ou não, pra mim, diversão é um dos critérios que eu uso pra avaliar um livro, assim, e colocar ele numa escala. Por mais que eu não goste de ficar colocando livros em escalas, eu, enfim, coloquei aqui pra trazer os melhores pra vocês que eu achei que eu tive esse ano, né? Então eu tive, infelizmente, que escolher. Então, pra justificar aí Duna no terceiro lugar, em segundo lugar, a gente tem um livro muito legal, e inclusive esse ano eu li bastante livros sobre contos, né, de modo geral, e no sci-fi aqui a gente também tem um livro de contos que é Forward, e se você não conhece Forward, ele basicamente reúne vários autores bastante famosos, tanto dentro do sci-fi quanto dentro da fantasia de modo geral, para escrever alguns contos
sobre o futuro. Ele é um livro bastante parecido com Black Mirror, com o que a série tenta trazer. Então é bastante interessante pra quem gosta exatamente desse tipo de narrativa, de imaginar como vai ser o futuro. Sabe, os contos são muito bem escritos. Tem o conto do Andy Weir, que pra mim é um dos melhores que tem naquele livro. Então assim, que também é um livro que, né, eu só não trouxe ele aqui também, porque se eu não me engano eu li ele no ano passado, né, o Project Hail Mary. Então assim, é um livro que vale muito a pena se você é muito fã de sci-fi. E se você não é fã de sci-fi, talvez seja um livro pra você entrar nesse mundo do sci-fi, porque ele é um livro um pouco mais rápido, um pouco mais direto, são contos um pouco mais curtos, assim, que dá pra você ir lendo, dá pra você ler até em um dia um conto, sabe, é bem tranquilinho mesmo. E em primeiro lugar, a gente tem o livro que eu mais me diverti, foi um dos mais legais que eu peguei pra ler, foi um que é uma confusão, mas ele traz tantos temas, ele traz, nossa, tanta coisa, e foi um livro banido na época, foi um livro proibido, tá ligado? Ele tem muita coisa imbuída dentro dessa história dele, que é Um Estranho em uma Terra Estranha. Então o prêmio de melhor sci-fi que eu li em 2024 vai para Um Estranho em uma Terra Estranha, que é um livro sensacional. Inclusive eu recomendo que você vá ver a review, porque lá eu consigo detalhar um pouco melhor das coisas que acontecem, mas ele vai falar sobre religião, ele vai falar sobre, enfim, pessoas que meio que foram criadas, né, que é o próprio Estranho numa Terra Estranha, que foi criada numa cultura, depois inserido numa outra cultura, que é a nossa cultura da Terra, e aí ele tendo que aprender a, enfim, viver, e aí depois ele explorando, depois é quase que uma criança crescendo, mas ele já é um adulto, e ele é marciano, ele tem uns poderes de marciano lá, enfim, muito louco. É um livro muito caótico, mas é um livro muito, muito legal e vale muito a pena ler se você gosta de sci-fi. Se você ainda não leu, vai lá ler, porque ele também é um livro relativamente antigo aí, que traz e constrói tudo que é o sci-fi hoje como a gente conhece. E uma consideração especial aqui, que eu não sabia também muito bem em qual parte encaixar, e foi um livro que eu me diverti muito lendo, foi muito legal de ler, que é Gideon, a Nona. Eu quero muito ler o resto, né, o restante da saga que a gente tem, e eu realmente recomendo que você vai dar uma olhadinha, vai procurar um pouco, tem necromancia, tem sci-fi, tem feiticeiro no meio, tem mentira e outras coisas mais. Sabe, é muito legal, é muito divertido. Tem também alguns temas muito interessantes que são trabalhados ali dentro desse contexto todo do sci-fi, necromancia e tudo mais, algumas coisas sociais, assim, é bem interessante. Então eu realmente recomendo Gideon, a Nona aí. Não tá aqui num top 3, mas é o top 4, basicamente. Então, muito bom mesmo. E agora vamos entrar na categoria que pra mim foi a mais difícil de colocar aqui num top 3. É realmente muito difícil pra mim. Quando a gente fala do tema fantasia, eu tive que pensar muito, muito bem sobre quem eu queria colocar em qual posição, se eu queria colocar o livro 1 ou o livro 2, se eu queria... enfim. Por mais que eu me tenha colocado por conta da série de modo geral, vamos começar do começo. Em terceiro lugar, eu trago aqui um livro que eu coloquei ele aqui por conta da surpresa, eu coloquei ele aqui pelo contexto, que é exatamente O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin, né? Que ele traz uma ideia de fantasia que é um pouco mais rápida e diferente do que a gente está acostumado com alta fantasia. E exatamente esse jeito que ela consegue trazer, né, o livro, e consegue construir uma história do protagonista e tudo mais, é muito interessante ver as motivações também dela de escrever um livro que fosse não tão pesado em fantasia, mas ainda assim entregasse algo muito bom, sabe? E é uma saga também. Eu tô muito ansioso pra ler o resto da saga de Terra-Mar. Esse livro, achei ele um pouco mais fraco, assim, no sentido de fantasia de modo geral, mas eu entendo o contexto. Então foi bem difícil colocar ele aqui, porque eu li tantos livros bons de fantasia, assim, que entregam mais world building, assim, no primeiro livro, né? Mas esse eu consigo enxergar o potencial que ele tem. E é muito interessante ver as motivações também que ela trouxe, né? De sair da zona de conforto dela e já fazer uma obra tão legal e tão interessante quanto O Feiticeiro de Terra-Mar. Então eu realmente recomendo esse livro, principalmente para quem não tá tão acostumado com fantasia e queira começar a entrar aos poucos nesse mundo. E aí eu realmente recomendo que você pegue um livro como esse, que é uma boa transição para as fantasias que são jovem adultos, para as fantasias adultas. Então vale bastante a pena aí se você quer começar a ler algumas coisas um pouco mais pesadas e não quer entrar tanto de cabeça, por exemplo, num Sanderson da vida, num Caminho dos Reis, por exemplo. E bom, o segundo e o primeiro lugar, eu acho que ele é bem direto. Se você
vocês acompanharam o canal, vocês muito provavelmente já imaginam, então já deixa aí quem você acha que vai ser o top 2 e o top 1 de fantasia aqui nessa minha lista dos melhores 2024. E também comenta aí embaixo qual foi o seu top livros aí dentro dessas categorias no ano de 2024. Então vai lá, eu vou esperar aqui vocês comentarem. Já comentou? Então vamos voltar pro vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar do segundo lugar que a gente tem de fantasia, que foi uma releitura que eu fiz de um livro sensacional que eu amo de coração, que é O Nome do Vento. O Nome do Vento é uma obra do Patrick Rothfuss que é incrível, é sensacional. Tem world building, tem personagens bem construídos, a história é muito legal, muito aconchegante. Eu realmente acho que Em Temor do Sábio, que é o segundo livro, ele deu uma perdida na mão, assim, mas eu ainda tenho muita fé de que se um dia existir o terceiro livro, ou será que vai ser o Sanderson também, que vai escrever o terceiro livro de Nome do Vento, né? Porque o Sanderson basicamente termina tudo que a galera não consegue terminar. Tô bastante ansioso pra saber o que o Patrick Rothfuss vai fazer aí com a saga do Kvothe, né? E é um livro sensacional pra quem gosta de fantasia. É um tijolo, é um livro um pouco mais pesadinho, assim, né? Você vai ter que demandar um tempo considerável aí da sua vida pra conseguir ler, mas vale muito a pena. Tem muita coisa interessante, toda a parte da universidade do Kvothe, né? Que a gente vai aprendendo muito sobre como funciona a magia do mundo numa espécie de aulas. Então é muito legal, é muito divertido. Tem um estilo de magia que eu gosto bastante, que é exatamente esse da nomeação. Inclusive, Feiticeiro de Terramar também tem essa parte da nomeação. Então você vê aí que é um estilo, né, de magia que eu gosto bastante, eu acho bastante interessante quando a gente traz o nome das coisas. Então eu deixo aqui O Nome do Vento nesse pódio em segundo lugar. E em primeiro lugar, levando aqui o troféu de melhor livro de fantasia escolhido por um dinossauro velho, a gente tem, obviamente... E aqui eu acho que é quase que unânime quando eu falo disso, mas sim, é a saga Here I come. Oh, here I come. Oh. Stormlight Archive do Sanderson. Não tem como. Depois que eu li O Caminho dos Reis, basicamente eu me entreguei a esse mundo. Eu não consigo mais parar de pensar em Stormlight Archive. Eu não vejo a hora de conseguir ler Rhythm of War, né? O ritmo da guerra. Mas então é uma história sensacional. Tem muitos núcleos, muitos personagens, muita coisa acontecendo, sabe? É um world building que eu não sei como alguém é capaz de lembrar de tanta coisa na hora de escrever. O número de planilhas que ele deve deixar aberto enquanto ele escreve o livro deve ser um negócio absurdo. Eu imagino sempre o Sanderson quando ele vai escrever com aqueles quadros que a galera vai botando pinzinho e amarrando, sabe? Vai amarrando cordinha pra ligar um no outro, pra lembrar o que tá acontecendo, porque é quase impossível. Eu não consigo lembrar o que tá acontecendo. Tudo bem que eu não criei o mundo, né? Então realmente talvez eu não consiga criar. E tem um monte de mundo que eu começo a ler e não acabo nunca. Então as coisas vão meio que mergeando. Daqui a pouco eu tô esperando ver o Kvothe em Stormlight Archive, né? Porque não vai ficar meio louco da cabeça. Mas aí é o que eu tenho pra falar. Stormlight Archive. Se você gosta de Sanderson, se você também não gosta, vai ler. É muito legal. É um livro grande. Sim, é um livro grande. Eu totalmente entendo se você não quiser, porque você não quer ler uma saga de milhões de páginas. Mas vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Inclusive tem review de um monte de vídeo aí do Sanderson, de livro do Sanderson aí no canal. Recomendo muito que você dê uma olhada. Se eu não me engano, eu fiz até uma playlist específica do Stormlight Archive. Então vai lá ver se você tiver mais interesse em ler esse livro. E o primeiro que é Caminho dos Reis. E aqui eu coloquei em primeiro lugar o Oathbringer, mas eu tô colocando a série de modo geral, porque pra mim não é bem difícil separar os três livros. E então é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, essa lista dos melhores livros lidos que eu tive em 2024. Aqui eu peguei todos que eu trouxe aqui no canal, obviamente, para que vocês também pudessem ir ver os vídeos caso vocês tivessem interesse. E é isso, se você acha que alguma coisa está errada nessa lista, deixa aí nos comentários, também me diz se você sentiu falta de algum livro que você viu no canal, mas não está também nessa lista. Então é isso, um abraço e até a próxima.